Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Só não tô te vendo. Ah, de novo? Tá preto aqui pra mim. Tu Eu tá, tô te tu tá vendo. me vendo? Vai? Eu tô te vendo. Tá me vendo? Ah, mas é isso aí. Também são. Tem muitas ideias aí de novos assuntos pra semana que vem? Cara, aí tá me escutando aí? Tô. Tá. Cara, pra semana que vem, sim. Hoje, como a princípio eu acredito que vai ser uma live um pouco menor, né? Aham. Porque já é um debate que a gente já está vendo há 2 semanas já, porque de fato tem muita coisa para ser vista, né? Então tem algumas coisas aqui para debater. Tu tem bastante coisa aí para gente? Eu tenho algumas perguntas aqui, algumas que faltaram da semana passada, outras novas. E aqui tem uma Uhum. que já começa já a jogada com um assuntinho novo, quem sabe, pra semana que vem. Opa, E, interessante. e aquele negócio, né? Quem ficar até o final da live vai ganhar uma consultoria Ah, hoje. eu ouvi isso hoje. Ah, hoje Botou do nada. hoje eu tô Tá coração de mãe. pro nada. Tá coração de mãe hoje. Aí sim. E como é que tu vai fazer esse sorteio? Já tem uma ideia? Ah, vamos ver o pessoal que vai estar aí na live no final. Uhum. E aí, quem tiver ligado, Aí vai vamos ver qual sortear. Beleza. vai ser o sorteio. Tá. E cara, o que eu ia te perguntar? Quer começar com a tua pergunta, essa? Que provavelmente vai ser outro tema? Vamos deixar lá pro final para dar o gancho para semana que vem. Tá, pode ser também. Não tem problema. Lembrando para quem está Tá. Até entrando hoje. na live que hoje é o último dia do assunto de treino para iniciante. Talvez a gente toque um pouco no assunto mais para frente de novo. No final vai ter uma consultoria aí, a minha, de um mês de consultoria. Então, quem está entrando agora, está ouvindo, já fica pro final. Depois não adianta reclamar. Ah, porque eu entrei e não ganhei, entrou e saiu. Não me adianta nada, cara. Não me ajuda em nada. Não adianta. Sim. Só queria dar uma retrospectiva aqui, né? A gente já viu referente sobre o treino, né? A questão do que significa ser um iniciante, né? O que caracteriza cada um deles. Sim, Se deve se preocupar com periodização, que caracteriza, características de um iniciante, né? Qual que deveria ser? Benefício dos exercícios, a importância do aquecimento, né? sim. Quanto tempo devo me exercitar e algo referente à motivação também. A gente já deu alguma entrada nesse assunto, né? Sim. E questão aqui, ó, tipo assim, ó, a gente está vendo durante essas lives que a gente está fazendo, que a gente está pegando sempre, principalmente a pessoa que está começando hoje, né? E ela está com algumas dúvidas, né? Seguindo esse procedimento, Sim. né? Tu acredita que esse tipo de pessoa deveria se preocupar referente a suplemento, por exemplo? Ah, te perguntaram isso também? Ah, te perguntaram? Uhum. Cara, eu acho que assim, ó, de primeiro momento, se a pessoa quiser mudar literalmente tudo na rotina dela, ela vai até desmotivar. Uhum. Porque, tipo, tu não pode sair de uma vida sedentária onde tu comia besteira 24 horas, não tinha rotina nenhuma, e da noite pro dia tu quer mudar completamente tudo. Dá 3 dias, tu surta. Ainda mais pro pessoal que tá Sim, vindo comendo muita besteira e do nada entra numa dieta restrita, pequena, com pouca caloria. Vai ter uma compulsão alimentar e vai comer 3 vezes mais depois. sim. Eu acho que é uma coisa assim que pode se importar? Pode, mas não é a prioridade, sabe? Não entra na questão das prioridades ali no início. Acho que não é uma coisa que vale a pena. Basta, me matriculei na academia hoje, o que eu compro de suplemento? Toma água e Sim. come normal. Entendeu? O primeiro passo é E esse. tenta se alimentar da melhor forma possível. Tá.
vamos dizer assim, ó, eu tenho, vou melhorar, referente a essa pergunta ainda, tá? Tipo, eu tenho R$ 1.000 hoje para investir em alguma coisa referente à minha saúde. O que tu investiria primeiramente? Alimentação. 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 É, Não vejo necessidade de, é. tipo assim, eu tenho meu dinheiro pro mês contado, eu consigo pagar a mensalidade da academia e comprar comida pro mês. Por que eu vou Uhum, gastar com suplemento? Entendeu? sim. O É, eu suplemento, não ele nada tô. mais é que um complemento. O pessoal acaba achando que é por causa dele que vai ter resultado. Não, se eu como bonitinho, se eu evito as besteiras durante a semana, eu já tô dando um grande avanço. Sim, sim. É, a questão que eu queria entrar no assunto é tipo assim, ó, eu já comprei minha comida, já está tudo pronto. É, eu tenho R$ 1.000 e queria fazer algum investimento com isso, entendeu? Queria melhorar a minha performance de alguma maneira, queria acelerar o meu processo de emagrecimento, por exemplo. Aí tu tá falando, tá querendo entrar na questão de suplementação mesmo. Não, não, suplemento, tipo assim, eu sou leigo, não conheço nada da área, tá? Hoje eu tenho R$ 1.000 e, tipo, já tô com minha comida aqui em casa, já paguei academia, tudo, mas eu tenho R$ 1.000. O que eu devo fazer com isso aí? Mas eu quero investir na minha saúde, eu quero designar ela para minha orientação, assim, eu quero ter um processo mais rápido, se dizer assim. Aí pode ser suplementação, pode ser um endócrino, pode ser um nutri, pode ser um personal, pode ser uma academia melhor, pode ser o que tu quiser. Nutricionista eu acho que é um bom caminho. Um bom caminho. Um bom caminho. Até porque com R$ 1.000 tu consegue fazer muita coisa, né? Se tiver dessa forma, assim, meio que sobrando, como tu colocou. Porque com R$ 1.000 tu Sim. consegue pagar um personal pelo menos umas 2 vezes na semana para te dar um norte, ou uma consultoria online, para pelo Uhum. menos tu ter um treino ali mais já focado para ti, uma, uma alimentação mais regulada. E aquele negócio, se tu quer seguir para uma coisa mais estética, eu sempre vou recomendar vocês a nutricionistas que são da área da estética. Esportivo. Uhum. Porque tem gente que Sim. tem nutricionistas que parece que aprenderam só uma coisa na faculdade, esqueceram que cada um tem o seu porém. Ah, eu quero estética. Não, mas tu tem que tomar 65 chás por dia, tá? Por quê? Entendeu? Tipo, Sim. 65 castanhas diferentes para saciar a tua vontade. Não, cara, nunca comi castanha, gosto de botar numa dieta com castanha do nada. Um Sim. 6 chá diferente para quê? Para diminuir a água e eu achar que eu tive resultado. Não. Isso é mais uma. Tá mais ludibriando o paciente do que tu trazendo resultado de verdade. Talvez algumas Sim. pessoas precisam, com certeza, mas são casos específicos. Eu, particularmente, já tive experiência de ir em duas nutricionistas diferentes que não eram esportivas e as duas me Uhum. passaram basicamente a mesma alimentação, onde era chá por dentro de chá, era suplemento multivitamínico e a alimentação mesmo, comida, era uma coisa nada demais. Não tinha uma coisa mais porque eu queria, sabe? Então, mas não me incentivou, Sim, sim. entende? Entendi. Sim. É, questão. E hoje tu, tipo assim, a gente, os dois aqui a gente trabalha com consultoria, né? Tu hoje tu tem alguma parceria com algum outro, algo do gênero ou não? Eu sempre indico os meus alunos que têm condições de pagar a consultoria mais um nutricionista, sempre indico a Sabrina, né, que também, inclusive, é a minha nutricionista. E ela é bem Ah, voltada para a área foi no esportiva. outro. Então, tipo, ela, Sim. além dela montar essas coisas pro lado esportivo, ela continua estudando dentro da área do esporte com pessoas que também vivem no esporte. E ela também faz musculação, treina, tem os objetivos dela, então, tipo, acaba sendo um contexto onde soma para todo mundo, agrega para o paciente, agrega para ela como experiência, aprendizado, então vira um trabalho completo, né, para os dois lados. Sim, entendi. E querendo ou não, a gente com o conhecimento que a gente tem dentro da musculação e muito tempo treinando, fazendo dieta e tudo mais, a gente acaba estudando e aprendendo bastante sobre isso. Então, às vezes, um aluno que Sim. não tem condições de bancar um nutricionista ou algo do tipo, a gente acaba, tipo, Abraçando, auxiliando. A gente fica, né? bah, o que que eu vou comer? O que que eu como? A gente, não, olha só, cuida isso aqui, evita aquilo ali, talvez coma um pouco mais de proteína. A gente meio que
como é que é, dar dicas, né? Facilita um pouco a vida para quem não tem Sim, condições de bancar as duas áreas ao mesmo tempo. sim. Não, com certeza, dá um baita norte, né, para a pessoa. Eu hoje, eu tô sem Nutri, né, eu não consegui compactuar as minhas ideias referente com a Nutri, né, para poder tocar o projeto em frente, mas eu estou sempre à procura de uma, né. Agora estou conversando com uma, mas ainda não cheguei a ver como é que ela trabalha, né. Cara, se eu Porque, puder te indicar, não sei com quem está conversando, mas se eu puder te uhum, indicar a minha nutricionista, tenho certeza que tu vai curtir. Tipo, segue bem um plano, tá sempre. Mesmo a gente sabe como é que é a correria, ela tem um embasamento. sempre tenta um jeito de ter contato com o cara para ver como é, se o cara tá conseguindo, se tá facilitando, se não tá. E ela sempre tenta montar Uhum. tudo para os meus alunos e para mim de uma forma, tipo, baseado nas coisas que a gente está acostumado a comer e na nossa rotina, sabe? Sim, sim. Não pode sair grande coisa, né, da nossa alimentação ali, né? Não tem como do nada a gente colocar, integrar arroz negro, por exemplo. E eu nunca vi um arroz Alguns negro. nutri gostam de, né? Mas tem, sabe que tem, né? Não, já vi em fotos, já vi nos lugares assim, mas eu ir no Sim, mercado e prestar atenção e ver isso, eu nunca vi. sim. Não, não, eu digo, sabe que tem gente que ah, acha que isso vai dar uma mudança relativa no nosso físico. Entra na mesma questão Das do castanhas, do chá, e do... também da questão do pão integral para o pão normal, o arroz integral, o Uhum. arroz normal, a massa integral para a massa normal. Cara, para quem tem uma Ok. dieta balanceada, é a mesma coisa. A diferença é que Sim, o integral tem mais fibra. Só isso. tem mais fibra. Porque E às vezes é mais às calórico, vezes, né? eu ia falar isso, às vezes o integral tem mais caloria que o que é normal. Sim. Esse mundo é bem louco. Vamos voltar um pouquinho para a questão do treinamento ali para a gente Bora. encerrar. Sim. Tem uma pergunta aqui, ó. O que eu posso fazer para melhorar a dor no joelho em alguns exercícios? É, aí vai depender de quais exercícios são, né? Tipo, tem muita gente que hoje tem problema do valgo dinâmico, né? Então, a pessoa está fazendo força, ela tem um problema, geralmente é no glúteo, né? Falta de força, estabilidade ali daquela musculatura, desenvolvimento de fato do músculo, e acaba tendo esse valgo dinâmico, onde acaba gerando uma dor no teu joelho a longo prazo, né? Tem a questão da contromalácia também, que daí já é um pouco diferente, a gente vai ter que ver o grau, vai ter que ser um cuidado mais cauteloso, assim, mais individual mesmo, né? E geralmente também, aí vou puxar a brasa para o meu lado aqui, a massa ajuda bastante, né? Nessas questões, às vezes, se a musculatura ela está travada, às vezes até para uma pessoa que tem a contromalácia ali, ajuda bastante quando a gente libera a musculatura e faz ela trabalhar de uma maneira mais correta, vamos dizer assim, né? sem, tanto, sem tanta disfunção ali. Eu costumo ver também, além das coisas que tu mencionou, eu costumo ver que assim, ó, uma das coisas mais básicas que normalmente traz dor no joelho, não chega a ser dor de tipo, nossa, eu tô lesionado, mas desconforto, sabe? É a questão Sim. de tipo assim, primeiramente, coloca a força em agachamentos, leg press, movimentos assim passados, a fundo, tudo na ponta do pé. Sim. Isso joga totalmente a pressão para a ponta, para a patela, então acaba te trazendo desconforto. Os calçados com a parte do calcanhar muito altas, os tênis de corrida. Gente, tênis de Uhum. corrida é tênis para corrida, como o nome já diz. Para treinar perna, coisas do tipo, são outros calçados. Quer treinar um braço com tênis de corrida, até vai. Um peito ali vai. Costas, por exemplo, eu já não sou tão favorável quanto tu vai Então, fazer por mais remada. Acaba favor. tirando uma instabilidade do tronco ali muito alta. Sim. Pois é, essa questão dos calçados e a execução também, né? A execução, como tu tinha mencionado ali, também é bem importante. E é o que mais se vê, na verdade, na academia, fora o valgo, né?
fora o valgo dinâmico ali, que é quase 90% das pessoas fazem, a questão da compensação ali que a pessoa faz, né? Com a ponta dos pés ali sobrecarregando a patela é bem recorrente que acontece esse problema, Eu né? sempre passo para os alunos para fazer a força no calcanhar. Quer dizer que vai fazer a força só Isso, aqui? Não, mas é que, tipo, eu falar para ele fazer a força no calcanhar vai fazer ele tentar botar a força no calcanhar e acaba distribuindo a força. Então acaba sendo uma coisa sim. exatamente o que a gente quer. Então a gente usa uma outra forma, mas para chegar no que a gente quer. Não vamos falar distribui o peso. Como é que ele vai distribuir? Não sabe como ele vai distribuir. Ah, bota a força no calcanhar, automaticamente ele vai distribuir sozinho, sem ele perceber. Vai ser uma coisa meio automática. Sim. Tem mais alguma Daí ideia? faz muito sentido. Cara, referente a treino, o que tu acha de uma pessoa começar a treinar em casa? Uma pessoa sedentária, tu diz? Isso. Acho uma boa opção, porque inclusive, eu tenho uma aluna que ela tem alguns problemas sobre ansiedade e tudo mais, acho que até um pouco de síndrome do pânico, ela sempre me fala bastante sobre isso, e ela me perguntou se tinha Uhum. problema ela ir começar a treinar em casa, porque ela estava com um pouco de ansiedade quando estava em público, num grupo muito grande de pessoas. E eu falei para ela, cara, não tem problema. O importante é tu fazer uma atividade física, entendeu? Tu treinar, tu manter o teu corpo ativo. Porque se tu parar, ainda mais para as pessoas que têm ansiedade, depressão, algo do tipo, cara, isso vai atrapalhar demais. Porque vai te Sim, tirar. vai piorar. Porque tu começa para de produzir alguns hormônios em excesso, como o treinamento traz, e aquilo ali vai te botar mais dentro da depressão e da ansiedade ainda. Ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Então, tipo, se tu vai fazer uma atividade física, eu não quero fazer em público, eu não quero ir pra academia, sei lá, porque eu sou gordinho, me sinto acima do peso, ou coisas do tipo, Uhum. tenta ali dentro de casa. É um primeiro passo, é uma coisa para te começar a se sentir mais à vontade. E ela agora começou a gente está organizando o treino dela para ela começar a treinar em casa. Ah, o resultado não é o Sim, mesmo? Não é o mesmo, mas para uma pessoa sedentária, algum treino é um treino, entendeu? Vai fazer uma atividade física, vai ajudar o corpo, vai melhorar, vai ter algum ganho de massa muscular, vai ter perda de gordura, que é o principal para as pessoas começarem a se motivar e querer entrar dentro de uma academia. sim, primeiro são os primeiros passos ali, né? Isso, Eu também tenho alguns alunos assim que eu atendo em casa, atendo às vezes em academia que não são tão estruturadas, né? sim. Mas a gente já tem vamos dizer, uma gama assim de exercício na cabeça, né? Então a gente vai inventando e vai fazendo como dá. Eu tenho uma aluna também que ela treina só no. Eu dou aula para ela só no condomínio dela. E algumas coisas Isso. não tem. O condomínio é bem limitado da academia de condomínio. E a gente improvisa, elástico, às vezes tenta aumentar a intensidade com algumas técnicas, alguma coisa assim, tenta trabalhar o tempo sob tensão. Mas a gente faz o que. E ela tá sempre se sentindo no limite, como se estivesse treinando dentro de uma academia completa, entendeu? E é isso o nosso trabalho, Sim, trazer o treino mais intenso dentro do que a limite gente da tem disponível. pessoa, né? É, exatamente. Às vezes a gente não vai ter as melhores ferramentas ali, né? Exatamente. Mas a ferramenta principal da gente tem que ser o nosso cérebro. Exatamente. A partir dali, a gente começa a poder trabalhar. E, como eu estava te falando, essa questão de treinar em casa, né? Às vezes é bem vantajosa referente a isso, né? Tipo, a gente já tem um acompanhamento, aí que ele tá, né? A questão que tu citou é de uma pessoa que tem acompanhamento, ela já está falando contigo. Então, pelo que eu sei, tá? Quando a pessoa contrata alguém, ela se sente até na obrigação de mostrar aquele resultado, né? Fora ser para ela também, né? Que ela contratou para ter algo, um caminho, né? A gente trilha aquele caminho e ela vai querer mostrar cada vez mais que está trilhando, também para não ser tempo desperdiçado, né? Sim. Mas às vezes o que eu vejo que atrapalha muito, a pessoa às vezes se ilude, né? Às vezes ela vai começar a treinar em casa, só que o ambiente não é propício, né? Então, vai treinar do lado da cama, por exemplo, né? Então a tua cabeça já sabe que aquilo ali é lugar de dormir. Então, tipo, tu já fica meio preguiçoso, entendeu? Então, se tu não tem vontade de treinar já, né? Já não tem vontade de treinar e tu vai botar em algum local que tu costuma fazer outra atividade, tipo comer, estudar ou
dormir, como eu falei, né? Acho que vai, às vezes, pode atrapalhar, Sim. né? Então, seria bom a gente ter um local específico, tipo em condomínio é top, porque daí a pessoa desce e tá no local, ó, aqui eu vou treinar, entendeu? Então, acredito que essa questão de ter no local para treinar é muito importante. Faz uma diferença grande, né? E Sim, também, às vezes, o fato, que nem tu falou ali, da pessoa pagar um personal, algo do tipo, além dela sentir a obrigação pelo gasto financeiro, né? Porque é um gasto, ela se sente na obrigação por isso e pelo fato de ter alguém ali do lado dela motivando o tempo todo, como a gente faz. sim, A sim. gente sabe que vai É, ter a dias que questão. o aluno não vai estar 100%, que ele não vai entregar o que ele costuma entregar. E faz parte, a gente Sim, também não entrega todo dia o que a gente costuma entregar nos treinos. Tem dias que nossos treinos são maravilhosos, tem dias que o mínimo é muito. E faz parte do processo. E o fato da pessoa ter um personal ali acaba facilitando bastante isso, essa motivação, esse auxílio. Às vezes o aluno vai treinar e não está num dia legal, a gente percebe, já acaba sendo mais uma conversa, uma sessão de terapia, né? uhum. E ele sai dali novo, entendeu? Então, Sim, tipo, já sai bem eu acho que a melhor. faculdade de educação física tinha que vir psicologia juntos, cara. Porque a gente Tinha trabalha que vir, bastante tinha que isso. vir agregado. Tinha que vir no pacote ali. Pelo menos algumas coisas básicas, né? Pra O cara gente vai poder trabalhar aprendendo melhor, né? sim. E a gente vai aprendendo muita coisa na hora, assim, né? Tem mais Pode pergunta aqui. mandar outra pergunta aí. Pode mandar. Musculação ajuda a emagrecer ou posso focar só no cardio? Ah, sim. Essa é boa. Essa pergunta Bem comum, né? já é bem comum, ela já é antiga, assim, né? Ela já vem vindo de gerações e todo mundo tem a mesma coisa, né? Que a mãe quer emagrecer, ela vai caminhar, ela vai compra uma esteira, né? Quem que nunca teve uma mãe que comprou uma esteira não tem uma mãe raiz. Meu pai comprou um simulador de caminhada. Nunca vi ele usar. Aham. Sim, exatamente. Vai ficar ali, vai virar cabide, vai virar qualquer coisa, mas fazer a função. E a questão da musculação, né? A musculação, a gente já tem evidências e milhares de estudos, mas eu não tenho nenhum a pronta entrega aqui para citar. Mas o que ele faz, né? A musculação, o treino de hipertrofia, nada mais, nada menos é do que um exercício onde a gente vai micro-romper a nossa musculatura e o nosso músculo, com aquela microlesão ali, ele vai tentar reconstruir a nossa musculatura. Como é que ele faz isso? Por meio da comida, né? Então, fora o gasto calórico que a gente tem treinando de fato, né? Com suadeira, desgaste físico, tudo mais, isso ainda vai percorrer por mais 2, 3 dias. Por quê? Porque o nosso corpo está sendo reconstruído, né? Então, o nosso organismo ele acaba gastando energia para isso, né? Nada é de graça, vamos dizer assim. E a questão do aeróbio, né? O aeróbio é muito bom para cardiovascular. Ele é bom também para queimar gordura, senão o fisiculturista não faria, né? É verdade. E, mas é aquela coisa, né? Se a gente focar só no cardio, algo do gênero, ele vai acabar acabando até com a nossa massa magra, né? Então é gasto calórico. Quando o nosso corpo perceber que o nosso corpo é pesado para correr ou fazer determinada atividade por longo período de tempo, ele vai tirar fora o que a gente mais tem de consumo, né? E o que consome as nossas calorias hoje é a massa magra. Então ele acaba usando a massa magra para tu poder continuar correndo cada vez mais e cada vez mais longe, né? As pessoas têm que entender que o cardio é um complemento, ele não é a solução. Sim. Uma pessoa que quer uma qualidade de vida, quer mais longevidade, quer uma estética, a musculação tem que ser o principal o tempo todo. E o cardio tem que ser a parte mais o complemento. A musculação, quanto mais massa magra eu tenho, mais calorias eu queimo, porque a massa magra consome caloria, a gordura está parada, ela não consome nada. Sim. E o cardio, que nem tu falou, tipo, o gasto acaba sendo só mais durante ele.
acabou o cardio, basicamente teu gasto acabou, enquanto a musculação não, a recuperação puxa muito a energia do corpo, utiliza muito a nossa energia, as calorias. Então acaba aquelas dores que o pessoal sente no início e tudo mais, aquilo ali já está tendo um gasto para a recuperação do corpo, ele está puxando os aminoácidos, os minerais em geral, para poder fazer uma recuperação e acaba gastando energia nisso. Quanto mais músculo, mais calorias se gasta. Então isso facilita muito. É muito mais fácil eu ganhar músculo para eu comer mais do que eu fazer só cardio, aí eu emagreço, entre aspas, né? Porque eu vou ter uma perda de massa magra também se eu ficar só no cardio o tempo todo. E eu vou ser obrigado a comer menos. Sim. Entendeu? Então acaba sendo uma coisa que não faz muito sentido fazer só um. O melhor é sempre a combinação dos dois, seja de manhã um, à tarde outro, ou musculação depois o cardio, não tem problema. Desde que tu consiga fazer algum tempo dos dois. Sim. E a questão é essa, né? Se a gente vai emagrecer ou secar, de fato, ou perder peso, né? Se for para perder peso, a gente pode, sei lá, amputar uma perna, amputar um braço, né? Se for o peso que está te incomodando na balança, né? Mas geralmente é estética. Mas não é verdade? É verdade, é verdade. Eu adoro as tuas analogias, sempre no extremo. Tem mais aí? Cara, minhas perguntas acabaram, né? Como eu tinha te falado, eu já tinha feito um não é currículo, né? Mas algo pré-editado aqui, né? Sim. E acabaram minhas perguntas. Eu tenho mais 3 aqui pra gente finalizar e dar o gancho pro próximo assunto. Tá. Qual é o melhor momento para fazer drop set? Drop set. Eu acho que a pergunta se refere mais ao treino como um todo, não no exercício em específico. Então, Sim. tipo, qual o melhor momento do treino para fazer o drop set? Eu entendi dessa forma. Sim. Drop set, né? Para quem não sabe, é quando a gente está com uma carga alta, faz certas repetições e dropa, né? Dropa e faz um drop ali, continua no mesmo exercício com menos carga, né? Para levar a musculatura até o limite, seria, né? Eu gosto de utilizar ele para metade para o fim, da metade sempre para o fim do treino. Por quê? Porque a nossa força já não é a mesma, né, do começo do treino, do primeiro exercício, né? Então, a gente fazendo esse ajuste, vamos dizer assim, no treino, a gente consegue exercer mais um pouco do músculo, né, ou seja, peito, ou costas, ou qualquer que seja, né, seja uma perna, né? Então, eu gosto de botar do meio para o fim, e daí tu vai conseguir exercer um pouquinho mais daquele músculo. Né? Claro, e depende da pessoa, a gente vai e faz no começo um dropzinho ali no final da última série ou algo do gênero. Né? Mas se fosse para tabelar assim, algo do gênero, eu botaria do meio para o fim. Faço das tuas palavras as minhas. Eu também gosto dessa ideia de que o drop, como ele é uma técnica para se manter o treino intenso, junto com outras técnicas que existem, né? Drop set, strip set, FST7, tem 500 milhões de técnicas. E o drop set, de variações, deles, eu considero também uma boa opção do meio para o final, principalmente no final do treino, que é onde eu já não tenho mais força, onde eu já não tenho mais força para uma carga alta. Então é muito mais fácil eu prolongar meu tempo sob tensão, alternando as cargas, do que eu insistir numa carga alta e entregar metade do meu desempenho. Então, se eu não consigo levantar 100 quilos, eu posso reduzir a carga e fazer mais repetições dentro de uma troca de carga ali, que é o drop set, e onde eu vou atingir mais repetições e acaba se equivalendo o volume total. Sim. Como se tivesse carregado mais carga, mas eu carreguei por mais tempo. Então, de certa forma, eu equivali o volume total do treino. Sim. E tá, agora já que tu deu essa pauta aí de drop set, quais que tu acha que iniciante pode usar? Quais tipos de técnica o iniciante pode usar? O iniciante que a gente está falando é aquele que já está meio ano treinando. Né?
E para mim Cara, ainda continua sendo iniciante. eu acho que a técnica mais básica de aumento de intensidade para um iniciante que, como tu disse, está treinando mais ou menos uns 6 meses, eu acho que o drop set é o mais básico, porque ele é fácil de É o mais básico. é o fácil de se aprender e tu vai descobrindo como é que ele funciona no teu corpo. Porque se eu falar para um cara que treina há 5 anos, pesado, alta intensidade, um drop set, o drop set dele vai ser até quase o desmaio. Ele vai ao limite do Drop limite. da morte. Mas o iniciante, ele está descobrindo que ele pode sim treinar mesmo após a queimação do músculo ali, a produção do ácido lático. Que ele pode ir mais além. O drop set facilita esse entendimento. Eu acho que, na verdade, o drop set, ele não... Nesse caso, como um iniciante, ele não entra tanto quanto um aumento de intensidade, mas sim como um aumento de consciência corporal, de conhecimento próprio do corpo. Porque tu faz 10 ali meio que mal, o iniciante, aí ele reduz a carga, e ele vê que ele pode ir mais além de outra forma, entendeu? Eu considero o drop set para um iniciante, assim, que nem tu falou, assim, 6, 7 meses de treino, acho que uma ótima técnica simples de aprendizado. Sim. É a mais comum que a gente vê também, né? Também, como tu falou, é a mais de senso de aprendizagem mesmo, muito bom, né? Porque tem outras, né? O CVC, por exemplo, ou o FST7, que já é um pouquinho mais complicado, cluster, para o iniciante fazer sozinho não tem como, né? Eu já coloco essas técnicas de cluster, FST7, para quem tem uma boa consciência corporal, porque tu vai precisar de um pouco mais do que só força. Tu vai precisar de uma consciência, de uma articulação já preparada para esse tipo de... Enquanto um drop, não. Um drop é mais questão de um pouco mais de repetição, sentir um pouco mais o músculo queimar. Claro, para um iniciante, para quem treina mais tempo, um drop set acaba às vezes sendo a pior coisa do mundo. E como tu falou, né? Da pessoa saber o limite do corpo ali e aprender que ela pode ir mais, né? Sempre um pouquinho a mais, sempre um pouquinho além. Top. Bora para a próxima? Mais um antes da outra, aquela aqui, para jogar pro próximo. Steve com halter ou com barra? Cara, tu sabe a diferença do unilateral para o bilateral dos exercícios? Vou fazer um stiff unilateral, por exemplo. Depende como tu vai ou uma cadeira extensora unilateral. Oi? Depende de como tu vai usar o peso também, mas de forma geral é mais a questão dos estabilizadores, só acaba a questão neuromuscular também. E a questão da amplitude, né? Sim. Amplitude quando é unilateral, né? Vou fazer, sei lá, um ombro unilateral, sei lá, ou o peito unilateral, ou leg unilateral, todo isso daí, a princípio, seria amplitude de diferente, né? Longevidade do movimento. Só que a questão do halter ou com barra, na minha visão, não muda nada, né? Só, como tu falou, a questão de alguns estabilizadores, por exemplo, da escápula ali, que vai mudar, mas na ativação do posterior, de fato, acredito que não vai mudar em nada. A questão também é que, tipo assim, é como a gente está batendo bastante na questão de iniciante, pro iniciante não vai ter todo... Não vai ter uma coisa assim, nossa, com halter ou com barra. Às vezes o aluno chega, bata, escrito stiff com barra. Tem barra? Não tem, pode fazer com halter. Não tem, vai com halter. Entendeu? Não vai ter toda essa diferença assim para um iniciante. É uma coisa questão de aprendizado. O importante, para mim, o iniciante tem que se preocupar única e exclusivamente com a técnica. Até onde a técnica dele está indo bem. Ele está evoluindo na técnica? Esquece a carga. A carga tem que ser o suficiente para te entender que tem uma resistência. A partir disso é técnica, técnica, técnica. Bate na técnica até o fim. A partir do momento que qualquer exercício que eu te falar, tu conseguir fazer com uma técnica absurda, muito equalizada, cara, a carga vai ser automática. Ela vai automaticamente vai olhar e falar, cara, isso aqui tá muito fácil. Aí tu pergunta pro professor como é que tá o movimento, o professor fala, cara, tá perfeito. Aí tu vai falar, então tem alguma coisa errada, eu tenho que dar intensidade nisso aqui. Aí começa a aumentar a carga, começa a ir pro outro lado, começa a se enlouquecer. Não, já é pras drogas, já me empolguei. Aí já é outra história, aí já é outra história já. Bom demais.
E, cara, falando de stiff, tu costuma passar stiff unilateral? Costumo porque eu gosto Costuma? bastante da ideia de utilizar o peso do lado contrário para ativação também na parte do glúteo. Sim, Porque, querendo ou não, o entendi. stiff, por mais que acabe tendo uma ativação maior no posterior de coxa, a forma como tu lida com ele pode facilitar a ativação do glúteo. E o pessoal às vezes Uhum. não entende, até porque o torque total ali no movimento tá no glúteo. É Tá no ele que comanda, vai para glúteo, frente, exatamente. para trás, e aí acontece o alongamento dos isquiotibiais. Sim. Como eu já tinha mencionado anteriormente, né, eu trabalho muito mais com a funcionalidade do corpo, né? Então, eu gosto de passar ele questão de estabilidade, né? Estabilidade, às vezes até para uma senhora, né? A senhora as pessoas mais idosas, elas vão perdendo equilíbrio, né? Conforme o tempo ali. Por isso que acontece delas caírem mais frequente. Fora a fraqueza, outras variáveis, Sim. né? Mas eu gosto de passar nessa questão e também, né, voltando lá no começo, lá de dor no joelho, também é um exercício que eu vejo que ajuda por causa da estabilidade que ele proporciona. Não sei se tu compactua com isso ou não. Não, sim, concordo plenamente, é isso mesmo. Facilita bastante para, no geral, né? A pessoa, quando às vezes ela tem um foco no unilateral, ela consegue ter uma facilidade maior de entender o exercício do que no bilateral. Às vezes até uma Sim. pessoa com uma certa dislexia, alguma coisa assim que não tem um entendimento total, uma coordenação motora plena, isso facilita também em alguns exercícios. Claro que eu tento sempre jogar para os exercícios simples de unilaterais, né? Sim, O sim, com certeza. unilateral, por exemplo, é uma coisa que eu já jogo com o pessoal que já tem um pouco mais de consciência ou que vai ter algum tipo de apoio e seja extremamente necessário. Uhum, entendi. Na questão dos idosos, eu sempre começo com ele. Não sei se tu sabe, tem o stiff unilateral, onde Sim. tu tá com as duas pernas e uma sobe junto, né? Peso ao contrário. E tem um que as duas pernas ficam meio que juntas, assim, né? Fica uma meio que para Uma trás, assim, meio que só apoiada para apoiadinha, assim. trás, né? Isso. Aí eu costumo ir desse migrando ali conforme depende. Aí depende da pessoa, né? Sim, sim. Eu gosto de usar bastante esse com Conforme. apoio atrás para o pessoal mais Com apoio. para Uhum. mas a questão não é nem daí, porque para o pessoal mais avançado não entra nem a questão do equilíbrio. Entra a questão de onde eu Sim. quero ativar, entendeu? Então é um pouquinho uma variação, Uhum. um contrapeso para facilitar a ativação do glúteo como estabilizador. Então entra um pouco nisso. Sim. E até a questão, né, de tu usar ele como contrapeso, a questão da mão botando onde vai ativar, né? É aquela tal da Não sei ativação se tu... palmatória, né? Isso, exatamente, isso daí ajuda muito, ajuda demais. Fazer esse caminho assim com o aluno, né? Top demais. E a próxima? A próxima eu vou até anotar aqui. Cara, eu tenho duas ideias de tema pra gente jogar pra semana que vem. Tá. A primeira é como a gente estava falando no início, lá que perguntaram de suplementação, que é tipo, a gente pode tocar um pouco no assunto sobre a suplementação para iniciante, acho que é um tema legal. Sim. E, ou, no caso, as técnicas de intensidade para o iniciante. É bem interessante Porque, querendo também. ou não, para o pessoal que está acompanhando desde o início ou chegou agora, o nosso foco aqui com as lives é único e exclusivamente, por enquanto, para as pessoas iniciantes, para as pessoas que estão aprendendo, que estão chegando agora no mundo Sim. da musculação, que têm dúvidas, que estão querendo algum objetivo, estão desmotivadas ou estão sem um norte, sem algum auxílio. O nosso papel aqui nas lives, por enquanto, são totalmente esse. Fazer Uhum. auxiliar a questão do início, para vocês saberem mais ou menos o caminho. Quer dizer que vai funcionar para todos? Não quer dizer que vai funcionar para todos, mas em, assim, ó, 99% das pessoas vão ter algum bom resultado com isso. O benefício, né? É, com certeza. Porque, Também. querendo ou não, vai ter alguém que vai olhar e vai falar assim: ah, não, isso aí tá tudo errado, eu não vou fazer. Aí eu sinto muito, meu patrão. Eu tenho a experiência prática e teórica que diz que o que eu tô falando vai dar resultado de alguma forma. Sim. Não, exatamente, né? A questão.
a questão das técnicas também achei interessante, porque daí tu não vai pegar só o público iniciante, né? Daí já Isso. começa ao público mais intermediário É, avançado, né? e também Tem muitas técnicas. troca uma ideia, porque o pessoal avançado às vezes tem uma ideia de que um exercício é intensificador, quando na verdade não faz essa diferença intensidade, assim. Como, por Sim. O que exemplo, que é intensidade? como aquele negócio de 2 exercícios combinados para músculos antagônicos. Cara, isso não vai aumentar a intensidade. Tu Sim, tá poupando tempo. A intensidade é sim, voltada para aquele músculo focado. Se eu tô treinando peito, eu quero aumentar a intensidade no treino de peito, eu vou fazer 2 exercícios, uma técnica diferente, pro peito. Não adianta eu fazer uma rosca direta sim. entre corda e falar, nossa, meu treino tá intenso. Não, tu tá irrigando uma parte do corpo Tá, com mais sangue, é isso. e se desgastando, né? E tu tá poupando Desgastando. tempo. Isso é poupar tempo, na verdade. Sim, exatamente. Não quer dizer que tá Não, errado ou não, é né? uma Mas eu coisa ruim. costumo. É só a questão do entendimento entre intensidade Sim, e sim, sim. poupar tempo. Economia de tempo. São duas coisas diferentes. Né? É, técnica Ou que eu gosto de reduzir o usar tempo de já. descanso. Oi? Desculpa. Reduzir o tempo de descanso. Nossa, eu vou descansar 30 segundos para aumentar a intensidade. Não, tu só vai cansar Sim. mais. Será que vai te É, o ajudar? teu, Né? o teu estoque de glicogênio não subiu o suficiente a ponto de tu chegar numa fadiga novamente, entendeu? Então, 30 segundos, Sim, se tu pega uma carga alta com 30 segundos da primeira série, aí vai descansar 30 segundos para a segunda, cara, tu vai quebrar pela metade as repetições, se não mais. sim. É, é funcional agora? Funcional. E aí, É. qual tema tu Não, acha? é bem interessante. Intensidade ou Cara, suplementos? eu acredito que a questão do suplemento seria um tema mais breve, tá? Porque o entendimento sobre suplemento, para mim, é bem, vamos dizer assim, bem, Simples. bem rápido, bem simples para iniciante, não tem muito o que se dizer. E após isso, sim, começar com técnicas, porque tem muita técnica. Né? Por exemplo, o que tu achas referente a mTOR, por exemplo? É uma técnica ou um método de treinamento? Ah, aí vai. O mTOR, tu tá falando de qual tu tá falando? Do mTOR é o cara, do Maurício ali. É, isso Maurício. aí que eu tava pensando. Cara, Maurício questão. Meirelles, acho. Hã? Maurício Meirelles, acho que é, né? Não, não lembro o nome dele. Eu sei Não que é me uma lembro. questão Eu sei que é de. Maurício. Cara, vai ser uma questão intensificatória para um aprendizado por causa da consciência corporal. Eu considero dessa forma, sabe? Porque ali, Sim. pelo que eu vejo, tá? Eu não tenho muito conhecimento sobre ele ali diretamente, mas às vezes aparece para Uhum. mim, dou uma olhada, porque eu acho interessante. Todo aprendizado para mim é bem-vindo. Claro, claro. E, tipo, ali eu vejo que ele tenta ensinar bastante mais a questão da consciência corporal do que mais uma Sim. loucura de invenção. Tem muita coisa que eu vejo ali que eu já, tipo, pô, eu já fazia assim, entendeu? E Sim. realmente, é o que Que é tá falando exatamente. é exatamente isso. Então acaba se Sim. encaixando e acaba sendo um aprendizado para mim, para confirmar o que eu desconfiava do que eu aprendi de tudo e vai de um pouquinho de tudo e Uhum. acaba se tornando É. intensificadora para quem não sabe, para quem não tem essa Sim. consciência corporal. Porque eu vou ter uma maior consciência corporal, automaticamente meu treino se torna mais intenso. Eu vou saber o que eu estou trabalhando. Então, dessa Às vezes, forma, né? Até com a mesma carga, né? exatamente. Como, por exemplo, Mas esse tempo com. apareceu um dele para mim, ensinando sobre o crucifixo inverso com halter. Que ele faz uma Uhum. rotação da mão, do polegar para a parte interna, e faz um movimento em Y, que ele fala no vídeo. E eu Sim. fiquei tipo, nossa, eu faço isso há muito tempo. E Há claro, muito o tempo. meu posterior de ombro, ele é uma das partes que acaba saltando mais no ombro há muito tempo. É a única parte boa, na verdade. E aí eu vi aquilo e fiquei, nossa, e tem muita gente que não faz nem perto Não disso. E faz? é uma coisa Sim. básica. Tipo, a rotação do meu braço tem ligação direta com a ativação do meu deltoide. Tem pessoas Uhum. que ainda negam isso. Só que, cara, não tem como fazer com a palma da mão para baixo, o tronco deitado em direção ao chão, o peito deitado para o chão, e Sim. fazer uma abertura e achar que eu estou trabalhando exclusivamente posterior de ombro, sendo que a ativação do posterior de ombro, naquela forma que está o braço, já não é tanto. Tem toda uma alteração ali de acordo com a palma da mão, a rotação do cotovelo em relação ao ombro. Ah, tem um monte de coisa.
Sim. Tem bastante coisa. É por isso que eu acredito que o MTOR seja uma metodologia, né? E não uma técnica avançada. Sim, é uma metodologia de intensidade para, como a gente estava falando, né, da consciência, né? Pro Sim. iniciante, aquilo ali é maravilhoso, cara, é maravilhoso. E para aqueles avançados que Sim. tem alguns músculos que estão com alguma dificuldade, daqui a pouco aquilo ali salva o cara. Porque vai te dar uma outra visão de Sim. como o músculo é ativado. Porque querendo ou não, eu não posso dizer que, por exemplo, hoje eu estava vendo lá, tem uns rapazes que treinam na academia, que são aquele grupo de rapazes que treinam, são mais velhos, treinam juntos Uhum. e não querem ajuda de ninguém. São simpáticos, tratam todo mundo bem, não tem nada a ver com isso. Mas eles não querem ajuda de ninguém. Para eles treinam muito bem. E tipo assim, aí um deles, tu vê que tem o peitoral destacado, treina bem. A questão do peitoral tem vantagem. Só que é só Uhum. genética e estética, porque nos movimentos é uma coisa mais absurda que a outra. Então tu Sim. acaba vendo que às vezes a genética vai ir além do que tu está fazendo. E as pessoas pensam, não, como é que eu não vou ouvir esse cara com esse supino aqui se o peito dele é assim? Calma, gente. Às vezes só genética. Às vezes ele tem uma Sim. hiperativação ali que vai, qualquer coisa ele vai fazer no desenvolvimento, o peito vai ficar com pump. O peito vai crescer. Tem Entendeu? gente Então, que tem tipo, facilidade, não tem como. a especificidade vai muito além do que só um bom movimento. E algumas pessoas acham, por isso que aquelas coisas de vídeo rápido em rede social se destaca tanto. Nossa, como tem um abdômen trincado, não sei o que. Cara, ele treinou de outra forma, ele tem uma genética que facilitou, e aí ele vem com 30 segundos de vídeo e diz que aquilo ali que vai te dar resultado. E aí tu acredita porque Aquilo ele ali. tem. Mas ele não fez aquilo ali pra ter. Entendeu? Então não é assim. Sim, não é bem assim, exatamente. Tem que ser sempre tendo a fisiologia, como é que funciona o corpo, né? Embasamento teórico. E aí sim, daí vai destrinchando músculo por músculo, né? E nem a questão do ombro ali que tu citou, né? Tipo, para mim é quase lógico que só em formato de Y vai ativar de uma maneira mais eficiente o deltoide posterior, né? Mas, mas o que a gente vê não é isso, É né? que eu, na minha cabeça, esse movimento, o pessoal, pelo nome, porque a gente tem o movimento do crucifixo para peito. Aí o crucifixo inverso, Uhum. as pessoas acham que é o mesmo movimento, só que A mesma coisa, só que invertido. invertido, né? Só que não, tipo, a gente faz referência porque a abertura de braços é parecida. É somente isso. A abertura dos braços, porque a forma de pegar o peso vai ser diferente, para onde vai o braço vai ser diferente. Tem Sim. uma forma que eu aprendi com um cara que me treinou um tempo, que ele é até atleta, ele era atleta antigamente, que era para ativação de deltóide posterior, que, cara, aquilo ali fez muita diferença. Que é simplesmente o fato de tu usar a pressão do minguinho maior em relação ao restante da mão. Quando tu segura o halter, quando tu segura Te um entendi. voador, algo do tipo. A pressão no minguinho faz toda a diferença na ativação posterior. E quando ele me ensinou aquilo ali, eu olhei assim, tá, mas só um minguinho? E ele falou, faz. E eu fiz e, cara, aquilo ali eu senti completamente isolado posterior de ombro. E é uma coisinha Sim, mínima, é literalmente mínima, porque é o dedo mínimo, né? Então faz toda uma lógica. sim. Tem a questão do. Outro negócio do mínimo é a rosca alternada, né? Tem Não sei se já fez assim. qual? Também Do faz. do mindinho? Isso, rosca alternada faz pressão no minguinho lá. E vem girando lá. Sim. Também dá uma diferença absurda. E do que balançar só o peso, né? Não, Trazer ele para cima ali. eu vejo o aluno fazendo assim. Os alunos que eu tenho como ajudar, eu auxilio, eu corrijo. E as pessoas Uhum. ouvem. E eu não chego lá, tipo, eu pergunto o que, que a pessoa quer. Ah, eu quero sentir o peito. Tá, mas eu acho que do jeito que tu tá fazendo, tu vai sentir outra coisa. Tu vai sentir o ombro, tu vai sentir o tríceps. Que tal a gente fazer assim? Vamos jogar assim, ó. Aí, além da pessoa estar fazendo, eu explico para ela o porquê que a ativação é assim. Claro que tem pessoas que não querem ouvir. Daí eu falo, ó, muda isso aqui e tá bom. É isso aí. Mas as pessoas que se mostram querer entender, eu costumo explicar. Tipo, hoje tinha um rapaz lá que nunca treinou na minha academia, nunca vi lá, e tava fazendo Uhum. um crucifixo na polia, o crossover, só que tava com o cabo passando quase na orelha dele. E ele jogando pra frente. Eu cheguei, ô, mano, o que que tu quer ativar?
Ele, eu quero ativar o peito. Tu quer a parte medial, tu quer a parte superior ou a parte baixa? Eu acho que a parte baixa. Eu fiz algumas vezes só isso aqui. Então vamos fazer assim, ó. Teu cabo chega, o cabo do aparelho fica mais próximo do braço, ele acompanha a linha do braço. Tu vai jogar um pouco mais para baixo para fazer uma ativação. Expliquei tudo. Ele olhou assim para mim, cara, ninguém nunca me explicou assim. Eu falei, mas é o básico, não é uma invenção, não é algo novo. Sim, não é algo. Só o básico. Nossa. Não é o básico de tipo, nossa, tem um curso para isso. É somente estudar biomecânica. Se tiver um mínimo de entendimento sobre a biomecânica, tem exercício que tu nunca fez, tu vai olhar e tu vai falar, não, funciona assim, ativa isso aqui, por causa da biomecânica. Pela inclinação, pelo ângulo, biomecânica básica. por aquilo. Sim. E a questão ali que tu estava falando, né, de biomecânica, e aí tu pega o povo antigo ali que tu estava falando, né, que não tem embasamento nenhum teórico, aí dá esses conflitos, né. Tipo, não, faz 30 anos assim, aí, 30 anos tá errado, não é porque tu fez há 30 anos, tá certo. É verdade? Então tá. É isso aí. Para finalizar, só um comentário. O argumento das pessoas que treinam errado normalmente é: o Arnold fez isso a vida toda. Gente, sim, o Arnold é uma aberração genética. Entendam isso. O cara não, até para hoje, não se lesionou por um anjo muito bom. Porque era para ele estar todo quebrado hoje. Só tu vê o exemplo do Ronnie Coleman. Ele é um cara que treinava em alta intensidade, treinava bem, fazia muito exercício estranho, errado, as execução muito ruim, e hoje está literalmente todo quebrado. O Arnold não se lesionou da mesma forma por sorte, apenas por sorte. Não tem nada mais do que sorte ali. Porque metade do pessoal que treinava com o Arnold não ouve falar mais. Alguns, eu vi alguns uma vez, eu não vou lembrar o nome, mas que também tem várias lesões, várias cirurgias por rompimento de bíceps, por problema na coluna. Geralmente problema na coluna. Literalmente uma aberração da natureza, uma genética absurda. O cara, eu pelo menos nunca ouvi falar de uma lesão séria dele. Uma lesão forte. Sim, eu também nunca ouvi. Nunca ouvi falar. A única coisa que eu sei é que ele tem uma cirurgia cardíaca, que também não tem ligação com o treinamento. Sim, não, mas se o cara me fala isso, não. Eu falo pra ele, não, saca peito agora. Não, se tu tiver um peitoral quero ver. Tu pode fazer o que tu quiser, irmão. Aí tu faz o que tu quiser. Não, mas saca a peita. Se tu me sacar a peita e tiver com o peitoral do Arnold, eu vou te pedir ajuda. Me ensina. Como é que tu chegou nisso? Na hora. Eu não sei, tem não, mas 3 pessoas na live. Não sei se vai ter alguém querendo uma coisa. Não sei quem estava no início e não ficou. Quem está assistindo? Ó. Quem quer uma gostaria? Fala aí. Tainara, Mariana Mendes e Eduardo. Eu não consigo ver aqui. Tô vendo lá em cima, lá. Quem está assistindo? Essa Tainara e Eduardo estão há um tempo aí já. Eu já tinha visto antes, né? Então aí vê daqui a pouco. Eu não vou dar consultoria para ninguém, então. Ou pede para elas te chamar ali no privado, ali, ou ver. Se elas te chamarem ali no privado, tu conversa com elas. Só chamar que vai ter uma consultoria. Ou não, vou pensar no caso também. Não falou nada aqui. Vai pensar. Já era. Não quis tá, mano. Deixou o celular escondido lá. Suplementação. Fechou? Tá? Então. Fechou? Até semana que vem. Nice. Semana que vem. Eu quero, Tainara. Vai com ela. Não sei o que ela tá te falando. Eduarda, tenho muitas perguntas. Pode mandar ali no privado ou se quiser desenrolar agora também, a gente já vai. Mas já tá fechando a hora da live. Fechou faz tempo. Nós não cala a boca. Não, Tânia. Não, é que a live fecha automaticamente em 1 hora, né? Mas o eu respondo depois. Não me responde depois. Vixe, meteu um kkk porque... tá, só não... Sem comentários, desliga aí.
Mais a mão. Tchau.